abrindo o seu interior e sabendo exatamente onde o seu coração quer chegar. Existem aqueles que dão dízimo além do que ganham. Deus entende a sinceridade desses. E existem aqueles que dão dízimo até do centavo do que ganham. Deus entende a sinceridade desses. Deus sabe quando você quer dar o menor não, menos que você puder, ou mais que você puder. Ou melhor dizendo, a menor quantia que você puder, ou a maior quantia que você puder. Deus se importa com isso. Ananias e Safira, eles venderam a propriedade e reservaram parte daquele valor. O apóstolo chegou para um deles e disse: você vai morrer por causa disso. E morreu. O primeiro foi Ananias, se eu não me engano. Chegou Safira: cadê meu marido? Olha, o seu marido, ele morreu, e eu quero te dar uma informação de que agora morre a senhora. Morreu a mulher também. Morreram os dois. Meu Deus. Aí alguém vai virar e falar assim: poxa, então Deus mata? Se não der, Deus mata? Bom, se não der, Deus mata. Se eu der, Deus me mantém vivo. Você acha que a sua vida é comprada com dinheiro? Não é comprada com dinheiro. Não foi a quantia que conduziu aquelas pessoas à morte. Foi a intenção do coração. Verdade. No coração deles, eles não queriam oferecer tudo que tinham a Deus. Eles queriam reter alguma coisa com eles. E as pessoas ofertavam naquela época tudo que tinham, abriam mão de tudo. Por isso que a igreja naquela época tinha tudo em comum. O templo era comum, os locais eram comuns, as refeições eram comuns. A cena da Santa Ceia é uma coisa indescritível. Uma coisa indescritível. Imaginem, o que era a ceia? A ceia era uma refeição que se fazia após o jantar. O jantar era muito cedo, para não ficar muito tempo sem comer, fazia a ceia. Principalmente porque o jantar era leve. A ceia também era uma refeição leve. Se fazia lá pela meia-noite. Agora pensa bem, Jesus era o líder dos 12 apóstolos. Uma refeição comum. O mesmo pão para todos, o mesmo vinho para todos. Aquilo era unidade. Aquilo era unidade. E como é raro hoje nós temos um momento de unidade e comunidade entre nós. Vai fazer um almoço na igreja, cada um pega seu prato, corre para a sua mesa com os seus íntimos, com a sua panela e pronto. Ali é o seu grupo. Parece até que a igreja é feita de grupos. A igreja não é feita de grupos. A igreja é feita de membros. Porque a igreja não é um aglomerado de grupos. Aleluia. A igreja é um corpo. Amém. E nós somos os membros desse corpo. Estamos ligados. Estamos ligados. Nós somos um. Amém. A cena da Santa Ceia, ela mostra aquilo, que havia uma unidade. Então todos se despediam de tudo que tinha, entregavam tudo ali nos pés dos apóstolos. Aquele ali era o sustento do ministério. Há aqueles maldosos que dizem assim: eu não vou sustentar o pastor com o meu dinheiro. Eu digo que se eu puder, sustentaria muitos pastores com o meu dinheiro. Porque eu sei que eu não estou sustentando pastor, estou sustentando a obra de Deus. Amém. A obra de Deus. Ela sim precisa de dinheiro, Deus não. A obra precisa. E o dinheiro e as quantias que eram demandadas no ministério de Jesus não eram pequenas cifras, eram grandes cifras. Vou dar um exemplo. Em um exemplo, vocês vão entender a dimensão do ministério de Jesus. O ministério de Jesus tinha 12 apóstolos, sem contar vários outros discípulos que viajavam com Jesus para todo lado. Eles rodavam toda aquela região ali do Oriente Médio. Um dia numa cidade, um dia em outra, uma semana em outra, um mês em outro, ficavam viajando, ministério itinerante. Qual era o meio mais rápido, por exemplo, para sair de um lado do mar e entrar e chegar ao outro lado? Por exemplo, o mar da Galileia, que não é um mar, é um lago. Como que Jesus saía de um lado do
Mar da Galileia e chegava do outro lado da maneira mais rápida. Barco. Era o mais rápido. Sendo mais rápido, era o mais caro. E era o meio que ele utilizava. É lógico que ele também andava a pé. É lógico que ele também andava de carruagem, não sei. Ele tinha outros meios. Mas, havendo necessidade, o ministério, a obra não parava. E eles pagavam as passagens mais caras no meio de transporte mais caro daquela época para todos os discípulos. E iam todos. Faça uma comparação que talvez não seja muito precisa, mas faça uma comparação. Qual o meio de transporte mais rápido que nós temos hoje para viajar longas distâncias, grandes distâncias? Avião. Imagina quanto custa uma passagem aérea. E olha que o transporte aéreo do Brasil é um caos. Um caos. Imagina quanto custa uma passagem aérea. Vamos supor que é uma promoção, R$199 só para São Paulo, no horário que ninguém gosta de pegar avião. R$199. Agora pensa R$199 ida e volta para uma pessoa. Agora imagine 199 para 13 pessoas. Jesus mais 12 discípulos, mais 12 apóstolos. Multiplica isso pelos discípulos ida e volta. Conta agora com a hospedagem. Conta agora com a refeição. E pensa essa rotina durante 3 anos e meio. Quanto dinheiro foi gasto? Em valores atuais, quanto dinheiro seria gasto? Era aproximadamente isso. O ministério de Jesus demandava de altíssimas quantias financeiras. E tinha uma pessoa que era responsável por toda aquela tesouraria. Uma pessoa que nós não compreendemos, chamada Judas. A Bíblia diz que Judas traiu Jesus, e traiu mesmo. A Bíblia diz que Judas já metia a mão na bolsa e tirava de lá o que ele queria, e metia mesmo. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, mas ele era uma pessoa corrupta. Ele já se apropriava daquilo que não era dele, e por causa daquela sua avareza, daquele amor pelo dinheiro, a sua paga foi tristíssima. Se matar, primeiro trair o seu próprio mestre, em troco de algumas moedas, e vendo que ele provocou, que ele fez a pior coisa que alguém poderia fazer, ele se matou. Eu chego a pensar que o coração de Judas talvez não estivesse totalmente com Jesus. Talvez uma parte do seu coração estivesse consigo. E essa parte que estava consigo, na parte que estava com Jesus, ele cuidava de toda a tesouraria. Mas na parte que estava consigo, ele tirava aquilo que ele queria daquilo que não era seu. Coração de Judas dividido. Coração de Judas dividido. Alguém pode até perguntar, mas se Jesus sabia que Judas metia a mão na bolsa, por que Jesus não cortou o mandato dele, destituiu o homem? Existe uma parábola que diz o seguinte, que o inimigo chegou e semeou joio no meio do trigo, e chegaram para o Senhor daquilo ali e perguntaram: e aí, o que a gente vai fazer? Não vamos fazer nada, deixa crescer o joio e o trigo. No dia da grande seara, virão e pegarão o trigo, levaram para o celeiro. O joio vai ser jogado na fogueira. Eu acredito que Jesus estava deixando fazer aquilo. Cresceu o joio e o trigo junto. Na hora certa, a paga viria. E esse homem chamado Judas, eu acredito, eu penso, que apesar dele pegar, a gente foca demais na falha dele, no erro dele, mas eu acredito que ele era uma pessoa extremamente organizada. Ninguém cuida de uma tesouraria que demanda altíssimas cifras monetárias e mantém organizada. Se ela fosse desorganizada,